Reação de substituição em alcanos. Primeiramente, o que é uma reação de substituição? Então, são aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. Vamos aqui aos exemplos. Exemplo 1. Temos aqui o metano, que é a molécula alvo, e temos o Cl2, que no caso vai ser o atacante, tá? Então, aqui nesta reação, o hidrogênio aqui do metano vai ser substituído por um cloro aqui desta outra molécula. Essa reação aqui ela é lenta e somente se processa com a ajuda de luz. Então, tá aqui, ó, a luz. Então, observem aqui, ó, que o cloro entrou no lugar do hidrogênio. Então, houve uma substituição. No exemplo 2, temos aqui a molécula alvo e o atacante também. Então, aqui também, o hidrogênio ele vai ser substituído pelo cloro. Já essa reação aqui ela é mais rápida que a anterior, mas necessita de ajuda de um catalisador, que é o cloreto de ferro 3, que é esse aqui. Então, tá aqui, ó, no produto, o cloro que substituiu um hidrogênio. E no exemplo 3, temos a molécula aqui alvo e o atacante. Nesse caso aqui, o Cl vai ser substituído pelo CN, que é essa parte aqui. E essa reação ela é bastante lenta. Reação de substituição em alcanos, né, que é o foco da aula. Então, os alcanos são compostos praticamente apolares. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio não é muito acentuada. Então, tem uma baixa diferença de eletronegatividade, portanto, não forma polos. Então, é apolar. Por isso, os alcanos são pouco reativos e só fazem reações de substituição em condições enérgicas, ou seja, precisa de energia para que a reação aconteça. Elas podem ser halogenação, nitração e sulfonação. O primeiro tipo de reação que eu vou falar para vocês é sobre a halogenação. Ela ocorre substituindo átomos de hidrogênio por átomos de halogênio. Lembrando quem são os halogênios? Tem o cloro, o flúor, o iodo, o bromo. É utilizada para a obtenção de haletos orgânicos saturados, que são os haletos de alquila, e é feita na presença de luz, ultravioleta ou de forte aquecimento, que foi o que eu falei aqui no slide anterior, que as reações com alcanos precisam de uma energia para que aconteça, tá? Essas fontes de energia são essas luz ultravioleta e o aquecimento, que é o exemplo de uma reação. Então, um alcano, ó, ele reage com o cloro, né? Substitui aqui o hidrogênio por um cloro e forma um haleto orgânico, ó, que tem a parte orgânica e o halogênio. Aqui é o clorometano. Um exemplo aqui, ó, da monocloração do metano. Então, um cloro que vai reagir com o metano. Então, temos aqui ó, o metano, o cloro. Aqui significa que tem uma luz ultravioleta, que é a fonte de energia. Então, um dos cloros vai entrar aqui neste carbono e vai tirar o hidrogênio. Então, substitui o cloro no lugar do hidrogênio. Aí, o que sobra, que é o quê? Que é o hidrogênio que estava aqui, mais o outro cloro, forma o HCl, que é o cloreto de hidrogênio. Aqui mostrando na forma de átomos. Mesma reação daqui de cima. O metano, o cloro, a luz aqui, que é a fonte de energia. O cloro substitui o hidrogênio, forma o clorometano e o cloreto de hidrogênio. Caso haja reagente cloro em excesso,
poderá haver substituição de outros hidrogênios da molécula e formação de diclorometano, triclorometano ou tetaclorometano. Então, assim, ó, se esse clorometano aqui, você adicionar mais outra molécula de cloro, aí ele vai substituir outro hidrogênio. Mas colocar outra molécula, substitui o outro e mais o outro. Monobromação do metilbutano. Então, temos aqui ó, o metilbutano e o bromo, tá? Com aquecimento aqui, que é a fonte de energia. Então, a substituição de um átomo de hidrogênio pode ocorrer em diferentes carbonos. Assim, nessa reação, obtém-se uma mistura de diferentes produtos orgânicos. Então, o bromo aqui ele pode substituir hidrogênios de vários locais aqui, de vários carbonos. Com isso, ele vai formando ó, uma mistura, que são vários tipos de produto. Ó, nesse caso aqui, ó, o bromo entrou no carbono 1, nesse outro caso aqui entrou no carbono 2, nesse aqui no carbono 3 e nesse aqui no carbono 4. Aí, vários fatores influem na porcentagem dos produtos obtidos nesse tipo de reação, mas pode-se fazer uma previsão de qual produto será formado em maior quantidade, por meio de uma regra de uso comum que indica a ordem de facilidade com que o hidrogênio sai do hidrocarboneto, que é essa ordem aqui, ó. O carbono terciário é maior que o carbono secundário, que é maior que o carbono primário. A facilidade de saída do hidrogênio. Então, por isso, está explicado aqui, ó, que no carbono aqui, ó, que é terciário, é o que tem maior quantidade, porque é mais fácil dessa reação acontecer, quando a substituição ocorre no carbono terciário. Ó, o que são primário, que é esse aqui, esse primeiro, ó, a porcentagem já é menor. Então, é costume representar somente o produto obtido em maior quantidade. Assim, a reação de monobromação do metilbutano é normalmente representada da seguinte maneira. Então, a gente coloca somente o produto que dá em maior quantidade, que é o produto mais estável. Tá? Então, está aqui ó, o metilbutano, aí o bromo vai entrar no carbono que for o mais estável, que no caso aqui é o carbono terciário. Então, ele entra aqui e substitui o hidrogênio. Está aqui o bromo e forma o outro produto, que é o HBr, que é o bromo que sobrou, mais esse hidrogênio que saiu. Aí, o produto aqui orgânico é o 2-bromo, 2-metilbutano. Mecanismo de radicais livres. Então, temos aqui a reação ó, do metano com o Cl2 na presença de luz. A gente vai ver como acontece essa reação. A primeira etapa é chamada de iniciação, que é quando ocorre a ruptura homolítica da ligação. Aí, cada um dos cloros vai ficar com um elétron aqui desemparelhado. Então, ó, elétrons isolados ou desemparelhados. Essa reação é lenta. Lembre-se que a velocidade de uma reação vai depender da etapa lenta. Então, vai ser dessa etapa aqui. A segunda etapa é chamada de propagação. Então, temos a molécula-alvo e o verdadeiro atacante, que é o cloro com um elétron. Então, ele vai e pega esse hidrogênio aqui, ó. Aí, forma o HCl. Como ele pegou só um elétron da ligação, o outro elétron ficou aqui com o carbono. Então, ficou um novo radical livre. Essa reação aqui ela é rápida. A terceira etapa é a propagação. Então, esse carbono aqui que ficou com um elétron desemparelhado, vai pegar um elétron desse e fazer uma ligação com o cloro. Ó, forma aqui uma ligação, que é a molécula final desejada. Aí, forma aqui outro radical livre, que foi o outro cloro com um elétron que sobrou aqui. Essa reação é rápida. E a quarta etapa, que é a finalização, é onde todos os radicais livres formados vão se unir, formando novas ligações. Então, um elétron do cloro com outro elétron faz uma ligação, e um elétron do metil com outro elétron do metil forma outra ligação. Então, forma o Cl2 e o CH3. Essa reação também é rápida. Temos a nitração,
que é a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por um ou mais grupos nitro, que é o NO2. A reação é feita na presença de ácido nítrico concentrado e quente e forma nitroalcano e água, como mostrado aqui no exemplo. Ó, temos o alcano aqui e temos o ácido nítrico. A parte do ácido nítrico que vai atacar aqui vai ser o NO2. Então, o NO2 vem para cá, tira o hidrogênio, ele entra no lugar e forma água, que foi o que sobrou daqui, ó. OH com esse hidrogênio aqui, forma água. E o nitrometano aqui, que é um nitroalcano. Um exemplo aqui, tá? Então, essa reação ocorre com o ácido nítrico, como eu já falei. Então, temos aqui o propano e o ácido nítrico. Então, o NO2 aqui vai entrar nesse carbono e vai juntar esse hidrogênio com esse OH e formar água. Ó, então, ó, entrou aqui o NO2, o nitro, no lugar lá do hidrogênio, forma o 2-nitropropano e água. E temos a sulfonação, que é a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por um ou mais grupos sulfônicos, que é esse aqui, ó, que é o SO3H. A reação é feita na presença de ácido sulfúrico concentrado e quente e forma ácidos sulfônicos. Como aqui no exemplo, ó, temos o alcano com o ácido sulfúrico. Vai entrar esse grupo aqui, ó, no lugar do hidrogênio, formando o ácido metano sulfônico, e o OH com o hidrogênio vai formar água. Aqui um exemplo, que é a reação que ocorre com ácido sulfúrico. Então, tá aqui, ó, a parte que vai substituir o hidrogênio, que ele vem para cá, no lugar do hidrogênio. O hidrogênio sai e se junta com o OH que restou lá da substância. E forma água e o novo produto aqui, que é o ácido benzeno sulfônico. Aqui foram as referências que foram utilizadas para o preparo da aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau!